E aí, a gente, já nem isso aqui. A gente vai começar uma série que eu não sei exatamente se eu vou ter o último volume, né? Que é do curso de Física Teórica do Landau e do Lipitz. Uma coisa assim. Não sei pronunciar, mas. São dois russos, né? Escreveram esse livro texto de física. E ele começa com mecânica no primeiro volume, depois a relatividade, depois quântica, depois quantum electrodynamics, e aí vai, né? Então, eu vou seguir na ordem aqui, tentar ser o mais rápido possível. Fica com uma breve introdução à física, né? Mas enfim. Então, nessa aula específica, a gente vai falar só sobre mecânica, usando as equações que o próprio autor descreve. É basicamente minhas anotações, né, na prática, né? Ele descreve e eu tentar explicar as coisas de uma forma simples, né? Então, o primeiro ponto, né? Ele começa com V, sendo que vai ser a derivada de R por T. Isso que é chamado de velocidade. Opa, calma aí que eu tô com o mouse. Então, isso daqui é chamado de velocidade. E esse R é um radius vector, ou é um vetor. É um vetor. E RT é também chamado de velocidade, né? Então é um vetor tem ao longo do tempo t. Por exemplo, eu tô segurando uma caneca. Ela está numa posição. Eu tô movendo ela para a esquerda. A posição inicial era T1, a posição final é T2, que a gente vai ver posteriormente. E ela está se movendo a uma velocidade, nesse caso, é descrevida por um vetor. Então, um vetor é um ponto. Vamos supor que a gente chama R1. Em que eu vou mover ao longo do tempo t esse vetor até o destino final. Nesse caso, vamos chamar de T1 e T2. Então, mais ou menos essa é a ideia, né? Então, basicamente, você tem isso como velocidade, certo? Essa é a primeira derivada. Isso aqui é muito importante. A primeira derivada de um vetor associado a isso é uma velocidade, mas tem a segunda derivada e guarda isso, né? Ela chama aceleração. Então, se eu falar a derivada, esse ao quadrado significa que é a segunda derivada, tá? Derivada nada mais é do que você entender a mudança desse sistema ao longo do tempo. E aí você pega a derivada de R por dt ao quadrado. Então, se aqui é a velocidade, aqui é mudança de velocidade, né? Que é a aceleração. Então, a primeira derivada pela velocidade e a segunda, a aceleração de um objeto, né? Nesse contexto específico. Isso é muito importante, né? Obviamente. A gente pode chamar V também, isso aqui é bem importante, de R dot. Quando a gente coloca um ponto em cima de uma letra na física, basicamente significa esse valor da derivada do tempo. Se, por exemplo, fosse, não é o caso, né? Mas se fosse, por exemplo, R com dois pontos, aí seria a segunda derivada de R, por exemplo. Então, um ponto é isso, e dois pontos é isso. Guarda essa relação, porque agora vai estar com frequência isso. Eu vou deixar aqui, mas vai aparecer com frequência isso. Por exemplo, o Landau vai descrever como quantidades físicas um valor chamado Q, que ele vai usar em todo o livro. Então, QI, sendo que começa de 0 até N. Basicamente, ele coloca um ponto em cima. O que significa isso? Que eu tenho ionésimas derivadas de Q, que é uma quantidade física, tá? Então, isso vai ser a derivada de Q1 ao longo do tempo t, a derivada de Q2. Então, a mudança de uma quantidade física ao longo do tempo. Não é difícil entender isso. A derivada é exatamente isso. É uma mudança infinitesimal de algo. Eu não vou entrar em detalhes do gráfico no momento. A gente pode fazer um curso de cálculo um dia, talvez. E esse daqui pode ser descrito como uma integral. Que vai de menos infinito até infinito, no sentido que ela é descrita como não tendo fim, embora obviamente tem que ter. Mas aqui é a soma das mudanças infinitesimais de uma mudança, de uma quantidade. Aí você tem o que é chamado de princípio da menor ação.
Acho que um dos caras que principalmente avançaram nisso foi o Feynman, né? O Richard Feynman, numa tese de doutorado dele. Que é o princípio da Principle of Least Action, princípio da menor ação, né? A ação mais eficiente. Basicamente que na física as coisas vão ser eficientes em relação à forma que elas se comportam. Por exemplo, a luz. O Feynman vai descrever no livro dele. A luz ela se propaga na ação que tem menos custo. Ação, entre aspas, é o comportamento da luz. Ela vai pelo caminho onde tem menos custo. E isso é algo que a própria física define. Obviamente, a luz não pensa, mas as leis ao redor dela e nela, da forma que Deus criou, geram uma, a- uma relação de menor custo possível em relação ao seu comportamento. Então, teoricamente, poderia, se a física fosse diferente, que a luz poderia ir pelo trajeto que não fosse mais eficiente num dado ambiente. Por exemplo, como o som ou a luz se propaga onde tem uma quantidade de temperatura maior, por exemplo. Sabia que a temperatura do ambiente pode afetar como o som se propaga? Como ele se propaga em situações diferentes, né? E ele sempre vai ter essa noção é o melhor caminho possível, o caminho mais eficiente possível. E é dado por ahn, delta de S. S é a menor ação possível, né? Aí você vai ter delta de uma integral que vai de T1, do estado inicial até o estado final. Isso aqui é uma soma do Lagrangiano, que é basicamente a descrição de um evento físico. Você tem uma quantidade Q, a derivada de Q ao longo do tempo, e o tempo. Aí você pega a derivada do tempo de tudo isso. Quer ver como o sistema funciona e vai ser igual a zero. E essa noção de Q é igual a zero também é muito importante que a gente vê posteriormente. Mas basicamente, você tem que entender o que é velocidade, aceleração, o que é mudança de quantidades físicas, do ponto de vista de derivadas, e aqui o princípio da menoração de Hamilton, né? Então, pode escrever de outras formas isso, né? Mas eu vou deixar dessa forma. Mas basicamente, quando a gente tem, por exemplo, Q igual a Q de T, essa seria a função pela qual S é mínima. Então, S ela é mínima. Isso não só para comportamento da luz. O exemplo da luz que o Feynman dá no livro dele é o que eu melhor entendo na minha cabeça. Mas também isso aplica para relatividade geral, para todo tipo de coisa. No nível pequeno, né? De partículas, etc. Quanto para o nível grande, para comportamento de objetos num contexto gravitacional, etc. Então isso é um fato, no caso, né? Então, é, tem uma função também que ele descreve, que eu até anteriormente ali, que é o delta de Q de T, em que isso é uma função que vai ser a menor, onde quer que for, é um intervalo de, entre T1 menos T2. Entre, só para explicar essa equação aqui em roxo. Então, entre um tempo inicial e final. Você faz um menos o outro. E é chamado de variação, uma função de variação. Então, isso aqui é uma função de variação. E normalmente o Landau ele usa o delta dessa forma durante o seu livro, né? Então, tem uma diferença entre Q, entre a derivada de Q e a variação de Q, tá? Isso aqui é muito importante, isso aqui chama variação. Para você lidar com outras coisas desse comportamento desse sistema, né? Então, basicamente, a variação de Q. Oi, caramba. A variação de Q no tempo inicial 1 vai ser igual a diferença de Q no tempo 2 final. E você vai ter isso igual a zero. No fim, você tem conservação de energia na física, né? Uma coisa que acontece muito em livros de física é você ver principalmente nesse livro aqui, que é de mecânica, né? Somente no chamado de equações de Euler-Lagrange. É você ver demonstrações de conservação de energia. Então, nesse princípio da minimação, ou seja, você tem eficiência em todos os processos físicos que existem, você tem relações simétricas e relações de conservação de energia, que é o primeiro e segundo teorema de Noether, né? Descreve e tal, que eu não vou entrar aqui com tantos detalhes, mas tem tudo a ver com esse tema, tipo,
Literalmente tem tudo a ver com esse tema. A gente pode descrever essa noção de é, conservação de energia. Vamos supor que eu tenho uma integral que descreve a soma de um sistema do tempo inicial 1 até o tempo final. Até quanto tempo esse sistema vai rodar. Por exemplo, poderia ser uma panela de pressão. O tempo que você inicia ela, a quantidade de temperatura que você coloca, enfim. Obviamente a equação vai ser diferente, né? Porque você vai querer ter questões de pressão, densidade, etc, temperatura. Mas basicamente esse é o ponto dessa questão do estado inicial e final. Então você tem uma equação de Lagrangiana, né? Por sinal, o Dirac, ele provou que você pode usar o Lagrangiano na quântica também. Então você tem uma equação clássica. Se você mudar ela certinho, tu pode representar eventos na física quântica também. Que mostra que a física clássica não se torna inútil na quântica. Porém, num livro de filosofia eu testei em outra aula, né? Filosofia da física. O autor tem bons argumentos ali, até mudou minha opinião assim, que o Lagrangiano, por mais que ele represente uma função que pode ter operadores quânticos, ela é inferior ao Hamiltoniano, que é uma equação já num contexto mais quântico em si, né? Nesse contexto específico. Hamiltoniano aplicado para física quântica, que no caso é diferente. Então ainda assim o Hamiltoniano é superior. Pelo menos é isso que parece, né? Não sei exatamente se é a verdade absoluta. Então aqui a gente tem uma quantidade Q, mais a variação. Aqui é a variação da velocidade, tá? Na verdade, aqui nesse caso vai ser variação de velocidade. E aí você vai ter a derivada de Q ao longo do tempo, que eu já expliquei o que significa isso. Aí você tem a variação dessa derivada. Isso aqui não é difícil, basicamente. Eu tenho uma parte aqui que é uma quantidade física, uma soma dela, e a variação, ela ao longo do tempo. Então, primeiro a gente falava de velocidade. E aqui é sobre aceleração. Então, aqui seria a variação de aceleração, no caso. Variação, aceleração. Então é simples, você está descrevendo velocidade e aceleração. E aí você tem isso ao longo do tempo, que você quer ver a velocidade e variação ao longo do tempo de qualquer tipo de corpo. E aí você tem de T1 até T2, vai fazer isso menos L, que é o Lagrangiano, de Q, por Q ao longo do tempo, T. E obviamente isso daqui vai ter que ser igual a zero, né? Porque você vai ter que ter conservação de energia nisso. Então, qualquer tipo de corpo que tem essas propriedades de um Hamiltoniano, que são expressadas dessa forma, de Lagrangiano, perdão. Lagrangiano. Você vai ter, e isso aqui no fim vai ser igual a zero. Ter conservação de energia na física no geral. Então, no geral, isso é uma verdade. É um princípio quase, né? No geral, você vai ter conservação de energia nesse contexto. Ele também faz isso com adicionando uma função, né? Então, vamos supor que agora eu quero colocar uma função. Seria uma função de coordenadas nesse contexto, né? Eu não tô dizendo que o Landau tem coordinates, né? Pra quem vê. Já viu algumas aulas passadas, eu já expliquei o que é coordinates. É uma doença. Que eu não vou explicar. Né? É uma doença que só matemática tem, né? Mas enfim. É. Mas depois ele coloca uma função nisso. Mas antes de falar dessa função. Não, primeiro eu vou falar dessa função, depois eu vou falar sobre outras coisas. Então, como que funciona? Basicamente, tu vai ter. Isso aqui não é difícil, tá? Então, vamos supor que eu quero saber como esse Lagrangiano vai operar no futuro. Quando eu coloco esse tracinho aqui, que a gente chama de prime, pelo menos no curso de física do Leonard Susskind, ele chamava de prime, né? Então, eu vou chamar de prime. E com ele que eu aprendi tudo. É um curso online, por sinal. Aí você vai ter a quantidade Q, a mudança dela ao longo do tempo que eu já expliquei, e tempo. Isso vai ser igual a o Lagrangiano de Q, a mudança de ao longo do tempo, ao longo do tempo T, mais a mudança ao longo do tempo. Agora, o que que adiciona aqui? Uma função. Eu até vou botar a cor. A função eu sempre vou pôr outra cor. Então, é uma função de coordenadas, tá? Q e T. Então, são coordenadas dessa quantidade física. Aí você vai ter. Isso aqui é do Lagrangiano.
A ação mínima vai ser dada por uma integral de T1 até T2, do estágio inicial até o estado final, onde isso vai ser o lagrangiano futuro de Q, a mudança de Q ao longo do tempo, e T, o tempo, tempo em mudança. Aí no fim, eu acho que isso vai ser igual a. Agora a gente vai pôr a função dentro da derivada. Então agora vai ser T1 até T2. Tempo que isso aqui vai rodar. O lagrangiano continua igual. Ao longo do tempo T mais a integral. E agora a gente vai colocar a função, né? df dt por dt. No caso aqui, o final vai ser uma integral de uma função de coordenadas. Então agora você está colocando, expandindo a coisa, né? Você está colocando funções de coordenadas nessa parte, agora que eu vou sinalizar em verde. Para você ter um sistema melhor. Então você tem um lagrangiano padrão. Então, lagrangiano de Q, é a mudança de Q ao longo do tempo. Uma quantidade física mais uma função de coordenadas disso. Depende do tipo de geometria que você tem em determinado ambiente, tá? Então, por exemplo, tá falando sobre isso em relação a, sei lá, eletromagnetismo. Aí, essa aqui é uma generalização. Ainda não tá falando de eletromagnetismo. Quando isso entra em eletromagnetismo, outras coisas, aí você vai mudar essa operação. Essa função vai mudar, né? Aí depende, por exemplo, se for eletromagnetismo de Maxwell, ou tu vai colocar as equações de Maxwell nesse contexto, nesse lagrangiano. E assim por diante. Tu vai mudando isso daqui, que é uma equação geral, para o que você realmente quer fazer, né? E aí, para determinar a conservação de energia nesse contexto, tudo aquilo ali fica igual a função mínima. Isso aqui vai descrever conservação de energia. A função de minimação pela função que vai ter Q2, aqui é um índice, né? O tempo final desse sistema, né? O resultado final menos o inicial. Vai ser uma função de Q1 em T1. Lembra que era T2 menos T1? Então é a mesma coisa, só de forma expandida. Lembra que isso daqui é basicamente tudo que a gente viu antes. Isso vai ser. Vai se cancelar, né? Como isso daqui vai ser igual a zero, então você vai cancelar tudo aqui. Vai ficar ação mínima. Vai sobrar só S, né? No caso. Então vai ser igual a zero esse negócio. Então tudo que vai sobrar é ação mínima. Então já passamos pela primeira folha, né? Pela primeira parte. Então agora a gente vai para o chamado de princípio de Galileu da relatividade. Mas antes, na verdade, faltou uma equação, né? A gente pode escrever isso. As equações de Lagrange, né? Então vamos colocar aqui em laranja. Ah, equações. Isso aqui eu tenho que descrever, senão fica faltando coisa. Então eu tenho a mudança ao longo do tempo da derivada do meu lagrangiano pela mudança na quantidade física. O sistema lembra que isso daqui é uma coisa que isso. E aí tem um pontinho em cima, já falei anteriormente. E você faz isso menos delta L de quê? O que não é diferente do que tá em cima, tá? Esse negócio aqui é igual, cara. Não muda nada. No fim, o que quer dizer é a mesma coisa. Então, não tem por que pensar de forma diferente, né? Se eu fosse descrever isso daqui de forma ionésima, né? Poderia literalmente só colocar. Vou colocar. Pra não escrever de novo, eu vou pôr aqui, ó. Põe I aqui e aqui. No caso, I é igual a 0 até N. O que significa isso? É o que a gente colocou aqui, né? Significa que eu tenho um cálculo de derivadas de uma quantidade física ao longo do tempo. Então eu estou expandindo, estou falando que isso daqui não é uma equação em si, são uma representação de uma função que ao longo do tempo vai mudando, né? É porque, por exemplo, o Sol não para de produzir energia, né? Então a equação que descreve ele ao longo do tempo, ela é contínua, né? Ela não para.
Qualquer objeto físico é assim. Então, na verdade é isso. Acho que também faz sentido explicar de outra forma, que ele também coloca. É a mesma merda. Pô, é a mesma merda. O que importa é que você lembre o princípio. Basicamente, tem uma operação que vai de T1 até T2 do tempo. E tu vai ter a derivada do Lagrangiano pela quantidade física Q. Aí você pega a variação de Q mais delta L de Q dot, né? No caso, você... Se aqui era uma relação já dessa mudança da quantidade física, aqui você tem essa mudança ao longo do tempo. Então você tem ambos juntos ao longo do tempo T, isso vai ser igual a zero, tá? Então você tem lei de conservação de energia na física pelas equações de Euler-Lagrange. E assim, o teorema de Noether é um pouco mais avançado, tá? Mas entra na teoria dos grupos. Aí tem grupo de Poincaré, enfim. Mas eu não vou entrar aqui. Eu já falei disso em outra aula, por sinal. Aquelas de matemática sintética e filosófica eu falei disso. Mas enfim, agora, a Galileu... peraí. Princípio da relatividade de Galileu. Diferente do de Einstein, tá? Não tem a ver com a relatividade de Einstein ainda. Então, nessa de Galileu, eu vou colocar aqui em vermelho. Você vai ter aqui, por exemplo, v ao quadrado vai ser igual a n ao quadrado, em que v ao quadrado é velocidade. E você vai ter L igual a Ln ao quadrado em coordenadas cartesianas, tá? Então isso aqui é em coordenadas cartesianas. O que é diferente do que a gente tem... Isso daqui você pode tratar de forma euclidiana, por exemplo. O que é diferente do que você tem na relatividade, porque é geometria não euclidiana, que o bagulho é outro estilo. Então você pode descrever a derivada de L ao longo de R, que é o vetor da velocidade que a gente viu anteriormente, vai ser igual a zero, ou a derivada disso ao longo do tempo de L do Lagrangiano pela velocidade. E no caso, a derivada de L por V, que no caso é a noção de... Calma aí, deixa eu pegar aqui de novo. Lembra que V é igual a R dot. No caso, é a primeira derivada de R ao longo do tempo. É a mudança de vetores ao longo do tempo. Então, tem as equações de Euler-Lagrange derivada pela velocidade, no caso. Vetores que estão relacionados à velocidade. E V é constante, tá? Aí o que é chamado de transformação de Galileu, né? Ou Galileana, sei lá. Ela é dada por R. Presta atenção nisso, tá? Mais R prime mais VT. O que é R prime? Cara, tem uma explicação do Susskind que eu aprendi isso de uma forma muito simples. Vamos supor que tenha R. E agora eu quero saber onde está R prime, né? No caso, vamos supor que isso aqui muda ao longo do tempo. Isso aqui seja R prime, por exemplo. O prime quer dizer a próxima posição de R. É claro que isso daqui é só um exemplo pictórico, tá? Nesse contexto a geometria é diferente. Mas o grande ponto é que quando eu falo R, depois R prime, R prime prime, R prime prime prime, é a sucessão de coisas. Então isso aqui foi a primeira, a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Então quando eu falo R prime, eu quero falar, nesse sentido, é a evolução do sistema ao longo do tempo. R prime não é diferente de RI, por exemplo. Seria R1, R2, R3, caso os vetores ao longo do tempo. Então, mas aí você coloca R prime. Na ciência da computação, por exemplo, seria igual a RT mais um, por exemplo. O RN mais um. Enfim. Notação, gente. Só entender que notação. Então, R prime é a mudança de R ao longo do tempo e a velocidade ao longo do tempo. Os vetores aqui associados a isso. Isso aqui é chamado de Galileu Transform, né? Lembra, isso aqui não é relatividade, isso aqui é uma relação ainda euclidiana, tá?
E aí você vai ter isso aqui em coordenadas cartesianas. Vamos escrever isso agora, né? Então, como que vai ficar isso? Isso aqui não é difícil, tá? Eu não vou desenhar isso no momento, mas vai ser dl ao quadrado. Vai ser igual a dx ao quadrado. Tem três coordenadas. Então, você tem x, y, z. Uma ordem que talvez não seja essa, mas enfim. E tu quer representar de forma quadrática para você entender as relações ao longo do tempo disso. Dz ao quadrado. Então, que é a representação desse campo cartesiano em três dimensões. Na relatividade a gente tem quatro. O tempo vira uma dimensão também. Pode ver que aqui não tem tempo no momento, né? Aí você vai ter a equação básica disso, de L, né? Vai ser 1/2 m é a massa de um corpo. Porque a gente tá falando sobre corpos. Lembra aquele negócio do Galileu, que você vê em documentário, que ele joga a bolinha lá, ao mesmo tempo, pesos diferentes? Enfim, é esse princípio aí de Galileu. Da massa de corpos e aceleração ao longo do tempo. Corpos caindo, né? O que acontece? Aí você tem. Isso daqui, por exemplo, x, isso aqui vai ser. Isso aqui eu tenho que explicar, tá? Porque é diferente. Quando você tem, por exemplo, quando você tem x assim, um dot, é a derivada de x ao longo do tempo. Quando você tem ao quadrado, aí não é o que tá na direita. Aí fica a derivada de x ao longo do tempo. Aí você põe entre parênteses e ao quadrado, tá? Então, isso só tá descrevendo agora que eu tenho uma massa de um corpo em três dimensões. E eu tenho a derivada disso. Eu quero ver nas três dimensões. Y, z. Quero ver ao longo do tempo onde está esse troço, né? Por exemplo, vamos supor aqui. A primeira coordenada era essa. Então, eu tenho, vamos supor. Vamos supor a primeira coordenada nesse caso seja aqui, né? Não, eu acho que é melhor representar tridimensionalmente assim. Vamos supor que eu tenho um corpo e ele, um sistema topológico que está dessa forma descrito aqui, por exemplo. Pode ser uma esfera, enfim, eu tô desenhando uma coisa mais topológica. Então eu posso descrever em três dimensões que como funciona isso daqui, né? Então nesse campo tridimensional eu quero representar isso ao longo do tempo. Deve ser um corpo se movendo, por exemplo, ao longo do tempo. Enfim, eu desenhei um negócio esquisito, mas enfim. Então é y ao quadrado. Lembra que isso aqui é ao longo do tempo, nós pegamos derivadas disso. Mais z ao longo do tempo. Então você representa com massa, com um corpo com uma certa massa, essa relação. Aí pode falar, como que eu aplico isso para estruturas diferentes? Aí, por exemplo, num cilindro. Então, vamos supor que a gente tem um cilindro nessas três dimensões. Vamos supor que eu quero descrever, por exemplo, o comportamento de da eletricidade num cabo. É claro que aqui a gente tá não falando de eletromagnetismo, né? Vamos supor, nesse caso não pode ser eletromagnetismo, vai ser 1/2 m de massa. E aí você adiciona coordenadas polares, né? CR ao quadrado mais R ao quadrado de φ e Z ao quadrado. Num cilindro, né? E aí em coordenadas polares, né? Que eu não vou desenhar no momento. Em polos de um sistema geométrico, você vai ter, por exemplo, uma esfera, por exemplo. É ao quadrado. Θ, que é o ângulo. Vai mudar ao longo do tempo. Então aqui vai ser θ e ao quadrado. E aí você tem R ao quadrado. Daqui, o que importa, não precisa lembrar disso. O que importa é que isso daqui é outra estrutura topológica. Aqui é coordenadas polares. Só isso que você tem que lembrar. Então aqui eu tenho θ, R, θ e φ. Então eu tenho θ e φ. Que vai descrever coordenadas polares num sistema topológico. Vamos supor que seja uma esfera. Aí você tem três dimensões. Aí você tem o ângulo θ. Você tem outra parte do ângulo que é φ e R, enfim. E desenho bonitinho. Depois eu vou desenhar bonitinho isso aqui, tá? Relaxa.
Então, o grande ponto é que você tem é, também frames de referência, né? Que é de K, né? Então, isso aqui descreve como corpos vão se agir nesse contexto. Então, você tem frames de referência inerciais K e você tem o que é chamado de tempo absoluto de mudando, né? Em que o tempo vai ser igual a T prime. Ou seja, você vai ter mudança do... O tempo é contínuo. Basicamente isso quer dizer. O tempo é contínuo. Bom, essa é a relação de Galileu, né? Então, basicamente essa é a noção, né, na prática, né? Tem outras formas de você entender isso aqui. Por exemplo, tem uma descrição aqui que é a mudança ao longo do tempo, delta L, que é lagrangiano, V de A, que é a noção de velocidade. A é tipo uma... É mudança ao longo do tempo disso, né? Então, é um parâmetro. Vai ter um coeficiente até A1 até a N. E aí você vai ter... Isso vai ser igual a derivada de L por RA. Pra você entender como esse corpo se move ao longo do tempo, né? Então, o que você considera massa também, obviamente. Esse é o ponto desse contexto, né? Tem outras formas de escrever isso que eu não vou colocar, mas acho que isso que é mais importante. Aí, como que isso daqui fica para, por exemplo, com energia? Então, você quer representar energia, por exemplo. Então, eu vou apagar aqui. Se quem quiser tirar print, essa é a hora. Eu vou apagar isso aqui várias vezes. Então, vamos supor que a gente tá falando de energia. Então, vamos por partes. Isso aqui também vai expandir um pouco. Então, a gente vai falar agora de energia. Então, eu tenho a derivada de L do meu lagrangiano ao longo do tempo. É isso que eu quero descrever. Então, como que eu descrevo o meu lagrangiano, como esse sistema vai se comportar? Vários sistemas, né? Então, eu tenho a soma ionésima delta L por delta QI, que é aquilo que eu já falei anteriormente, né? É a mudança de quantidades físicas, que são quantidades físicas. Tem a mudança de QI ao longo do tempo também aqui. Mas, se aqui é a primeira derivada, então aqui é... Lembra que a primeira derivada é o quê? Velocidade, né? Por exemplo. Aqui vai ser a segunda derivada, vai ser uma integral. Essa soma poderia ser uma integral. Isso aqui é literalmente uma integral. Por delta... Perdão. Por derivada de QI. Porém, aqui vai ser double dot. Lembra que double dot vai ser delta... Não, derivada de Q ao quadrado. Não, quadrado não, é a segunda derivada ao longo do tempo t. Só que como é ionésima, então você vai ter a primeira disso aqui. Não, vou desenhar fora, né? Vou colocar dentro esquisito. Isso aqui é só um índice, tá? Só pra demarcar qual que é. Até N. O inferno. Até N. Então você vai rodar isso aqui N vezes. Então isso aqui é N vezes rodando isso aqui também, mas... Você tem você calcula isso aqui de forma ionésima. Se não tivesse esse, seria só uma equação única. Entendeu? Ia ser, por exemplo, isso daqui. Ahn, mas com maionésima você tem uma cadeia disso, né? Você está calculando isso aqui ao longo do tempo. O lagrangiano de uma função ao longo do tempo. Nesse caso, para energia. E o que é energia? Pode ser eletromagnetismo, pode ser questões campos elétricos, né? Em Maxwell, enfim. Então, isso aqui vai ser igual a dt, mudança ao longo do tempo. Então, essa mudança ao longo do tempo é aplicada na soma de QI, que é a derivada de Q ao longo do tempo, de uma quantidade física, seja lá qual for seja, né?
E aqui não tá definido qual é, tá? Menos L vai ser igual a zero, conservação de energia. Enfim, a gente chega na energia, né? E a energia vai ser igual a soma ionésima de QI. É a mesma coisa, né? Menos L, né? Então você tem aqui. Aqui eu também uso esse exemplo em inteligência artificial, né? Aqui é o que está acontecendo. Chamado de T2. Menos o que aconteceu. Se o que é separado, tá? Mas aqui é o que está acontecendo. E aqui é como aconteceu. Energia. E esse troço se cancela, velho. Conservação de energia na física. Você tem aqui o momento, que normalmente é definido pela massa vezes velocidade. Também. Vai ser igual a soma de A, que é um coeficiente físico. A massa, esse coeficiente. E velocidade, coeficiente. Então, se P é igual a mv, no caso, massa vezes velocidade ou aceleração? Hum, velocidade, eu acho. Massa vezes velocidade, porque aceleração seria. Não seria esse termo, mas. A é um coeficiente, quer dizer, tipo. A é tipo. Os valores infinitesimais de cada parte dessa relação. Então, como eu disse, A é A1 até a N. São coeficientes. De massa, coeficiente de velocidade, você soma esse troço, tem o momento da energia, toda essa merda. E aí você descreve isso como a soma de A pela derivada de L Lagrangiano da derivada de A. Lembra que o Lagrangiano, eu acho que eu coloquei aqui, tá? Tá aqui, né? L é isso daqui. Nesse contexto, é de, é de Galileu, né? Princípio da relatividade de Galileu. Nesse caso, especificamente, a gente tá falando sobre energia no contexto, nesse contexto, né? Lembra que é nesse contexto que L está. L pode ter quatro dimensões. Em Minkowski Space, posteriormente. Bom, agora terminamos a primeira parte. Já tem outras partes, né? Então vamos supor agora. Vamos apagar alguma coisa aqui. Vou apagar essa parte agora. Espero que tenha gravado essa aula, porque se não gravou, ferrou. Eu tô aqui me lascando há um tempão já. Então, e, e de energia, né? Mão de vaca aqui não é, né? É de energia, né? Você vai ter 1 sobre 2m, 1000, né? V ao quadrado, aceleração, criando aqui, né? Mais EI, que é energia interna. Esse aqui vai ser E, no caso, a energia. Aí você tem que chamar de momento angular nesse contexto. O que é momento angular? Nesse caso, é um momento, que é normalmente a massa vezes velocidade, só que num contexto polar. Num contexto trigonométrico de um ambiente. Poderia ser uma esfera, por exemplo. Nesse caso, em três dimensões. Ou em Minkowski Space, que é quatro dimensões. Você vai ter R, que é um vetor. O seno de θ, que basicamente é o quanto isso daqui muda ao longo do tempo, é um certo ângulo que eu já vou desenhar. E delta de φ, que é uma variância de φ. Isso, assim, sabe o que é importante, cara? Um livro de física, ele tem que ter desenho, cara. Ele tem que mostrar como as coisas funcionam. E, obviamente, os melhores livros, os mais difíceis, os mais livros de física, eles têm desenhos também. Então, tem aqui delta φ. E aqui você tem zero. Você tem, tipo, uma setinha, que eu vou desenhar novamente. Desenho novamente. Aí você tem aqui, eu vou colocar agora outra cor. Θ. Então, θ que está aqui.
O φ está aqui. E aqui é delta, tá? Então parece um D, mas é uma variância. Você tem θ. Aqui do lado você tem R. Que é esse R aqui. Vamos tá desenhando da melhor forma, talvez. Você tem tipo um negócio assim. E você quer entender DR. E dφ também. Teria que apagar ali em cima. Eu vou apagar aqui em cima. Ai, caramba. Vamos fazer de novo. Delta φ. E aqui também tem delta φ. E um desses é variância, tá? Mas eu creio que esse daqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, o norme disso daqui vai ser R, que é a primeira variável que vai alterar tudo, né? Mudando o R, muda todo o resto. O ângulo em que esse R muda, entende? O R vai mudar, é certo ângulo. Então vamos supor que ele tá aqui, depois ele tá aqui, depois ele tá aqui, depois ele tá aqui. Enfim, em três dimensões, tá? Aqui eu estou tendo um plano cartesiano normal. Mas conforme R muda em números complexos que você representa isso, então aqui é um θ, aí eu quero seno de θ, quero fazer um movimento. Pode ser pra cá, por exemplo. Pode ser pra esquerda. Vamos supor que eu quero. Se eu não quero um movimento pra um certo ângulo, eu coloco cosseno de θ, mas aqui no caso é seno. Então eu quero seno de θ. Quero ver a mudança de θ ao longo do tempo. A um certo grau. Então, conforme θ vai mudar, o seno dele, quero saber a rotação dele ao longo do tempo. É isso. Não é complexo de entender. Então você vai ter que. M, por exemplo, vai ser congruente a soma de A, que são coeficientes, de coordenadas R, vezes P de A. Em que esse P de A é a derivada de L por velocidade. Então, no geral é isso. Então, a gente vai ter também que a variância de L vai ser a soma desses coeficientes A pela derivada de L. Que eu já expliquei o L várias vezes ali, né? É uma equação específica que depende do contexto. Mas é um lagrangiano. O lagrangiano muda diferente dependendo do contexto. Aí vai ser a variância de RA, que é o coeficiente de R. R que são coordenadas, tá? R são coordenadas. Três dimensões nesse caso. Aí você tem θ de L por V, velocidade, vezes a variância de VA. Isso vai ser igual a zero. Enfim, é basicamente isso. Você tem também o que é chamado de média de funções. Daqui é muito interessante. Você usa uma barra em cima da letra, significa média. Às vezes é importante você notar isso, porque às vezes o autor não fala isso uma vez e não fala depois durante o livro. Aí você não pode perder, às vezes, o significado de certas funções, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma média de funções. Até na quântica ele vai usar isso aqui também. Põe uma barra em cima, mas não essa barra enorme que eu coloquei. Põe uma barra em cima. Então, qual que é a média de uma função nesse caso? Isso aqui é importante. É o limite. O limite é uma função que vai ir até certo ponto. De tal até o infinito, né? Até certo ponto, infinito. Aí vai ser 1 menos tal. Normalmente isso aqui é chamado de função de normalização. Põe 1 menos o valor que é o padrão. Então, no caso é tal. É uma relação temporal. Então, aqui é uma função de normalização. A gente coloca normalmente ela antes da integral. Aí você põe mais. Essa integral vai de 0 até tal. Que é uma relação temporal. Aí você tem a função de, tal, de t. E o tal. É tal. Tem que ser tal, na verdade. E dt. Ao longo do tempo t.
Então isso aqui é uma média. Fazendo uma média de alguma coisa. E a média? Você faz uma relação de divisão, né? O tanto de coisa, por exemplo, tu vai ter provas. Tu tem 5 provas, tu soma elas e divide pelo número de provas. Por 4, né? Aí você pega a soma das notas e divide por 4. É mais ou menos isso. Porque agora você tá fazendo uma média num contexto físico, né? Então, no caso, isso daqui vai ser igual também a média do mesmo limite de tal até infinito, função de normalização, zero até tal. Aí você tem uma função f, a um tempo t. Tempo é que eu não lembrando, mas é função temporal. E aí você tem isso como limite, tal até o infinito. Aí você tem f tal menos f0. É o quanto esse sistema foi menos o inicial. Quanto esse sistema rodou menos inicial. Isso vai ser igual a zero. Então aqui é uma média que descreve uma conservação de energia, de certa forma, né? Mas enfim. Ok. Agora vamos mudar de temas, né? Tem outras questões que ele fala e eu não vou entrar em detalhes. Por exemplo, ele vai falar sobre funções harmônicas, sobre osciladores. E essa parte é mais complexa do livro, né? Eu não vou citar aqui, é porque eu vou ter que ler várias vezes para entender melhor. Então tem partes do livro que são realmente mais difíceis que outras. Então, mas no geral não é um livro, sim, é um livro complexo. Mas tem livros mais complexos depois desse nessa série. Então, tipo, fica pior. Por exemplo, eu vou falar um pouco sobre desintegração de partículas, né? Não, primeiro, não, desintegração de partículas. Vamos lá. Você vai ter, por exemplo, uma energia interna EI. E EI vai ser igual a E1. Que E1 é a massa de partículas, tá? Vai ter E2 também. Então E1 e E2 são massas de partículas. E vai ser E1. Aí você pega isso de forma ionésima. Mais o momentum, que é P0 inicial, ao quadrado. E aí você tem dividido por 2m da massa 1. Não, perdão, a massa de partículas é M1. A energia interna de cada um é SE. Então eu vou marcar aqui. Energia interna. E aqui é massa. Partículas, no caso, aqui tá falando sobre partículas. E aí você vai ter isso mais a energia interna E2, ionésima, mais o momentum por 2m, 2m2 porque é a segunda. Então, basicamente, é uma função de desintegração de partículas, no caso, a energia interna, a soma delas. Só que aí, a parte de desintegração é chamada de eta. Você vai ter eta. Quando eu ponho esses dois pontos é pra separar uma equação da outra, tá? Pra não confundir. Aí você põe a energia interna de uma. Não, pera, a energia interna no geral. Menos a energia interna de uma. Menos a energia interna de outra. Essa é a 1 e a outra é a 2. Então, são duas partículas. Isso aqui é desintegração de partículas. Energia de desintegração. Até eu vou pôr em português aqui. Não. Energia desintegração. Então é basicamente isso. De forma mais simples, a gente pode chamar de 1/2 do momento. Aí você aplica o momento inicial para. Não, desculpa, não é momento, é magnitude. A magnitude inicial de, de ambos é magnitude, tá? Vamos pegar aqui a magnitude. Na prática, magnitude aqui. Você pega a magnitude
de ambos, aí você faz 1 sobre M1, que é a primeira partícula, e 1 sobre M2, que é a segunda. Isso vai ser igual a magnitude dividido por 2m. Então aqui é sobre desintegração de partículas. A gente vai para gráfico de Feynman eventualmente, tá? Então, só guardar isso. Pô, eventualmente você vai ver isso melhor posteriormente. Mas, esse é o ponto, né? É, tem outras questões que são relevantes. Então, eu vou tentar filtrar coisas que eu acho que são inúteis no momento. Eu vou filtrar algumas coisas que eu acho que é melhor não citar. E eu vou direto pra próxima parte. Vamos fazer um desenho agora. Um desenho meio tryhard aqui. Então, estou pegando os pontos principais do livro. Eu tenho outras anotações aqui para falar, mas eu vou tentar manter o máximo sucinto para não desgastar quem estiver ouvindo. Também a mim mesmo. Então você tem aqui três coordenadas, y, x e z. Eu quero descrever a movimentação desse sistema como v, vzinho, tá? V pequeno igual a v grande, conta de velocidade, mais gama vezes r. Vamos por partes aqui. Gama prime é igual a gama. Ok? V é a velocidade do centro de massa, no caso. Ou velocidade translacional. Então é centro de massa. R são coordenadas e ômega é a velocidade angular de rotação de um corpo. Então gama. Aí, merda. Velocidade angular de rotação de um corpo. Então, você entende que tá num contexto diferente? Então, agora eu tô falando de centro de massa e movimento angular de um centro de um corpo. Como vai ser a mecânica disso? Vai ser, basicamente, vamos ver como eu começo. Tem um ponto de origem O. E aí você vai ter... vou fazer primeiro o R. Você vai ter P. Você vai ter R. Eu não consigo com o mouse desenhar isso daqui de forma assim, dá pra ser perfeita, né? Mas aí você tem outra variável K. Corrijo. Vou fazer de novo aqui. Vai. K. Aí eu vou colocar aqui o O inicial. Aí você tem aqui. Preciso de uma mesa digitalizadora, urgente, mano. Porque é difícil desenhar com o mouse. Vai ter XI aqui. X3 e X2. Aí aqui eu vou desenhar de novo, talvez. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Então esse R, ele vai até. Ele vai desde um ponto lá em cima. Que é chamado de P. E aqui você vai ter R também. Aqui é R, aqui é P. Aqui é R também. E a descrição disso. Então R é uma coordenada, né? Vai ser a derivada de R ao longo do tempo. Que é igual a nu. Você tem a derivada de R gigante. Por dt ao longo do tempo t. Vai ser igual a V gigante. E derivada de φ. Coordenadas polares aqui. T igual a R.
R são coordenadas, R tá aqui, né? Vai vir vermelho e meio que um tom de amarelo aqui. Então você tem essas três relações. Oxe, dá pra entender, eu acho. Vai denotar new, que é a velocidade. A relação geral de velocidade v, que é a velocidade do centro de massa, v. E R, que é a coordenada dada por φ. Mudança de φ. Como a gente descreve isso, né? Então, ah, a mudança angular é dada pela mudança angular ao longo do tempo. Aí você vai ter, como aqui tá em cima, o próprio V que tá aqui, eu vou fazer assim. Vai ser igual a V mais gama. Ou seja, velocidade do centro de massa mais rotação angular do corpo, velocidade de rotação angular do corpo, quanto ele roda ao longo do centro de massa, movimento angular θ, ou φ no caso aqui. E aí você vai ter isso vezes A, que é a distância, mais ômega mais R prime. Então aqui é ômega, tá? Então você tem a velocidade do centro de massa aqui. Até põe outra cor. Você tem a rotação angular a uma certa distância, que é essa parte aqui. E na parte do final você tem a rotação angular da mudança nas coordenadas desse sistema. Essa parte do final. Então, novamente, centro de massa. Mudança rotacional associada a uma distância. Então, rotação a uma certa distância. E mudança de coordenadas ao longo do tempo. Então, no geral, é isso. E aí você vai ter que gerar isso daqui com um tensor. Então, tensor é basicamente... acho que a melhor forma de explicar um tensor... Pensa em várias cordas. Você pega com a mão e põe uma pressão nas cordas. Você vai pondo pressão nessas cordas que estão enfileiradas, né? E tu começa a juntar elas, né? O tensor é algo que vai criar literalmente uma tensão não necessariamente só num corpo, mas, por exemplo, nesse contexto trigonométrico, é, em objetos que são retilíneos, né? Tem uma certa elasticidade e tal. Então, se eu estou falando de rotação no centro de massa, eu posso estar falando de alguém, por exemplo, pegando uma corda, tem uma bola na ponta, e ele está rodando essa corda. Onde é o tensor dessa corda, né? Segura essa corda e faz o movimento de rotação. Então, a gente vai tratar de tensor rapidamente aqui. Então, só para já terminando, a gente pode aqui só descrever como funciona esse tensor, mas eu vou descrever de forma extremamente simples, né? Não vou entrar em detalhes. Lembrando que tensor é muito importante posteriormente para a próxima aula de relatividade, né? Então, o tensor tem tem o de inércia, tensor inercial e tem o de rotação. O tensor de rotação, que eu vou colocar T hot, é descrito como 1 sobre 2 pela soma de massa. Então, sempre que a gente começa com 1 sobre 2 de massa, nesse caso a soma da massa. Aí você tem a mudança ionésima de rotação angular, quadrado. Nesse caso, x ao quadrado, que vai ser um valor importante nesse contexto. Uma variável, aí você tem a mesma coisa em xi, normal. Primeiro ao quadrado, depois normal. E aí você tem xk. Também tava aqui também, né? Essa parte em azul. Que vai ser outra variável aí. Então, é a rotação angular de x e de k. Então, duas coisas são relacionadas à rotação. No fim, também só xk aqui. Basicamente é isso. Depois tem a expansão disso, tá? Tem a variação do movimento angular. O tensor em si, ele é descrito como I. Quando você expande, né? I de K. Que é um índice, né? A gente vai ver mais isso daí na próxima aula.
Aí vai ser igual a xl ao quadrado. Aí você tem a variância de IK, que é o tensor em si, menos xi, xk. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente o tensor, que é esse negócio aqui, ele vai ser a parte mais importante para descrever como, em diferentes tipos de contextos, esse sistema vai funcionar. No caso aqui é de rotação. Tem um de inércia inicial, que é só. Vou colocar T e N, né? Inercial, que vai ser muito mais simples. Vai ser essa soma de 1/2 m a massa. Só vou para a primeira relação, tá? Não vou expandir. A velocidade do centro de massa mais movimento angular rotacional mais R, que são coordenadas CP ao quadrado. E aí tem mais, que ele vai derivando isso daqui, mas eu não vou entrar em detalhes, né? Pra não deixar isso aqui grande demais. Aí você quer falar, por exemplo, o que importa isso? Eu quero saber a energia cinética de um corpo, né? Aí você vai ter T igual a 1/2000. Toda essa relação de massa empregada aqui. E V ao quadrado. Vai ser toda a noção de velocidade nesse contexto. Dessa relação aqui, né? Então você tem aqui o ponto inicial, né? Então você pega, por exemplo, uma corda e põe uma bola na ponta. Qual é o ponto inicial? Tá na sua mão, né? O tensor de rotação vai ser na sua mão, que você pode fazer um movimento com a mão enquanto você roda, e vai adicionar um pouco de velocidade. Você pode só virar seu braço, que no caso a rotação, o índice de rotação vai ser diferente. Mas o grande ponto é que basicamente essa é a ideia de um tensor. É mais fácil citar cordas, né? E você vai ter isso, mas a massa e o centro de massa, né? Então você tem o índice de massa e o centro dela, né? No caso da corda seria a sua mão, né? E aí você vai ter mais 1/2. E aqui que vai o que é mais interessante. O tensor em si, IK, é toda essa equação aqui. E o tensor. Esses índices são matrizes, tá? É um tensor matricial. E aí você vai ter o movimento angular e rotacional. Então você tem o tensor. O ângulo que essa rotação acontece, que é aqui, né? Ângulo, rotação. Isso aqui muda ao longo do tempo. Aí você tem rotação em K e K. No caso aqui é o tensor completo, que é parte do tensor. Por exemplo, né? O IK ele vai ser igual a uma matriz. Eu vou conseguir desenhar aqui. Eu. Vai ser. Vai pegar os elementos da diagonal dessa matriz. O resto é inútil. O que importa é os elementos da diagonal dessa matriz que eu desenhar primeiro eles, né? Você tem a soma da massa de y ao quadrado mais z ao quadrado. Aí você tem a soma da massa de x ao quadrado mais z ao quadrado. Todas as coordenadas, né? E a soma da massa m de x ao quadrado mais y ao quadrado. Não coube aqui. Então esses são seus eigenvalhos, né? Você pega o trace do na diagonal. O que não tá na diagonal é tipo assim, menos a soma de m não z, são coordenadas, menos a soma de m dx e blá 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 nas outras partes, né? Coisa inútil. O que importa é a soma da diagonal. No caso é isso que vai representar a mudança de massa em coordenadas diferentes nesse contexto. Então, vamos supor, dá um exemplo simples. Tu pega uma corda, põe uma bola na ponta pesada, o tensor é a sua mão, que vai segurar a corda, vamos supor que se enrola na sua mão, e você começa a rodar. Você começa a rodar estilo Jet Li da vida, vai rodando para várias direções, vai fazendo movimentos pra cima, rotatórios em cima e tal. Então você está no espaço tridimensional, em que você tem um tensor, em que você tem uma quantidade de massa que representa o FMA da sua mão, né? A força que você está exercendo
nesse tensor, né? Porque, obviamente, alguém, por exemplo, com mais massa e mais força em músculos, ele vai conseguir rodar mais rápido. Obviamente, com certa técnica também. Do que uma pessoa, sei lá, com. Uma pessoa atlética com 90 quilos vai rodar mais rápido do que uma pessoa atlética com 45 quilos. Poderia dizer que isso é atlético. Baixinha com 45 quilos ou 50 quilos, sabe? E você precisa de massa suficiente pra rodar isso aqui. E no ponto de vista de máquinas, vai ser assim também. Então, cara, isso aqui é literalmente o mínimo de tensor. Porque isso aqui vai muito mais. Também tem uma parte sobre ângulos eulerianos, né? Fala de rotação nesse contexto. Eu vou fazer, mas vai ser bem rápido, prometo. E aí a próxima aula é relatividade. Isso aqui resumiu mecânica de Landau? Não. Mas, na verdade, acho que é melhor nem fazer, velho. Não vou conseguir desenhar isso. E mouse. Vou poupar vocês de tentar desenhar um negócio aqui mais complexo com mouse. Mas o grande ponto é que é, o objetivo dessa aula, na verdade, foi tentar falar um pouco sobre esse livro do Landau, etc. Do Lipschitz. Tentar demonstrar aqui os principais pontos aí que eu achei interessante. Só que eu acho que tem que terminar. Eu acho que tem, na verdade, uma parte que é relevante. Tem a questão de equações canônicas que eu acabei de falar, de ver, né? Uma transformação de Legendre. Eu ia terminar, mas essa parte aqui eu não posso esquecer. Mas as transformações de Legendre vão ser dadas por DL, que é o nosso lagrangiano, que vai ser igual a soma ionésima de delta L por delta de QI, dqi. Lembra que daqui é, no caso, uma relação, por exemplo, de velocidade, por exemplo, de um sistema de lagrangiano. Mas não necessariamente isso, né? Mas é a mudança de um lagrangiano. É, que poderia dizer que é a passada, né? O que aconteceu versus o que está acontecendo no momento, que é a soma ionésima de delta L por delta. Agora tem um ponto em cima, né? Delta Q ao longo do tempo. Então aqui é o que está acontecendo. Então, novamente, para ficar melhor. Aqui é o que está acontecendo. E aqui é o que aconteceu. E no fim, tu vai fazer isso daqui de virar zero, né? E como você demonstra isso, né? Você vai ter duas funções que vai ser h e φ, que a gente viu anteriormente. Que vai ser a soma de k da derivada de h por pk. Você tem a derivada de f pk. Que é a mesma noção de quantidade. P, ou seja, momentum. Você tem isso menos. Eu vou deixar de outra cor. No fim, isso daqui vai se cancelar, né? Eventualmente, não é na hora, né? É instantâneo, mas eventualmente isso aqui se cancela, porque você tem conservação de energia na física. Derivada aqui. Eu creio que é o Hamiltoniano, né? É o Hamiltoniano. Quantidades físicas K. Você tem a soma de K. Por isso que K é o único índice aqui, né? Então K vai de 0 até N. Derivada da função F. Tendo duas funções apenas, H, o Hamiltoniano e F. Que é coordenada nesse contexto. P de K, que eu creio que é o momento. E isso vai tender a, eventualmente, ter uma diferença de 0, né? Então, essas são equações canônicas, né? E também o que é chamado de Poisson brackets. Eu já falei sobre isso em outra aula, mas eu não vou entrar aqui em Poisson brackets. P também é uma coordenada, na verdade, perdão. P é uma coordenada. As coordenadas são de φ são P, Q e T. Caso é um Hamiltoniano, dadas certas coordenadas. E aí, no fim, você tem conservação de energia. Então, esse é o ponto.
Qual que é a questão aqui, né? É tentar mostrar o básico aí de mecânica nos contextos. Eu não falei sobre, por exemplo, a parte de oscilações harmônicas, etc. Que é um pouco mais complexo, por exemplo. Eu não entendo outros detalhes que eu mesmo anotei aqui o que eu ia falar sobre, mas eu acho que vai demorar muito se eu falar. Então, no fim, esse daqui é um resumo. Talvez quem for ler o livro da Landau, talvez tenha já um norte, tá, do que vai ver. Posteriormente, posso explicar com mais detalhes algumas questões. Na próxima aula, a gente vai pro volume 2. E o volume 2 é sobre relatividade. Vai ser um pouco mais fácil, cara. Por que pareça. A didática deles no volume 2 é muito grande, né? Por incrível que pareça, o de relatividade vai ser mais fácil que esse daqui. Então é isso, até o próximo episódio.